Bom dia a todos, bom dia a todas. Professor Marcelo, voltei a 1996, 97, nas aulas do senhor. Saudade da vetusta casa de Afonso Pena e bom rever uma aula como essa. O professor Pierre dizia há pouco, as convergências de entendimentos e de assuntos que tratei por uma coincidência agradável, reveladora, faço questão de dizer isso todos os dias, seja na atividade da advocacia, seja na atividade da sala de aula, da graduação, do mestrado, enfim, que a criminalidade tem uma nova nuance de compreensão e de atuação dos seus protagonistas, juízes, promotores, advogados, educadores, e isso se revela, e quando vejo que os interesses das minhas pesquisas, das minhas atuações, têm essa sincronia, revela que realmente eu acho que o caminho de entendimento é esse. Receber um convite para proferir uma palestra, para proferir algumas palavras no encontro em homenagem ao professor Jair Leonardo, é realmente gratificante ao extremo, porque a importância do professor Jair, então faço a saudação à mesa em nome do professor Marcelo, de toda a família que é aqui reunida em torno dessa ideia maravilhosa da UAB Jovem, vem prestigiar a mensagem, a imagem que talvez tenha sido o maior penalista de Minas, um dos maiores do Brasil. Dizia o professor Marcelo que, nitidamente, quando terminei meu doutorado, o primeiro a me ligar foi o professor Jair. Falei, bom, agora, depois do título, que valeu um pouquinho, esse telefonema é o certificado, o diploma que eu precisava para entender que alguma coisa a gente produziu. E o professor Jair tem uma relevância na vida de todos nós, que passamos pela UFMG, que passamos pela advocacia, que passamos pelo sistema de justiça criminal de Minas Gerais e do Brasil. É sempre muito honroso abrir a parte geral do Código Penal e ver o nome do professor Jair lá. Receba o professor Marcelo, doutora Vânia, Cris, Carol, Rogério, ao Sérgio, que é o nosso secretário, o nosso diretor tesoureiro, receba o carinho desse aluno eterno do professor Jair, do professor Marcelo, toda a família, muito carinhosamente. Carol vai lembrar da primeira vez que nós levamos o professor na Milton Campos, que fomos buscá-lo, e ele já com seus 80 e poucos anos, eu não vou lembrar quantos, mas foi com o ânimo de um professor iniciante, e ministrou aulas maravilhosas para nós lá. Então, nós tivemos a honra na Milton Campos também de receber o professor Jair. Receba toda a família o carinho desse sempre aluno do professor Jair Leonardo. Não tinha como não deixar de fazer coro à homenagem que o professor Marcelo faz ao desembargador Herbert Carneiro. Tiago, leve a família. Te vi começar lá atrás, estagiando conosco, crescendo, e não tenha dúvida, o seu pai, de onde estiver, tem um orgulho danado do que a família se tornou, do que você se tornou, e nós temos uma saudade imensa, não só do jurista, mas da pessoa que o desembargador Herbert sempre foi e sempre será para nós. Transmita a toda a família esse carinho e esse... É realmente uma perda muito sentida nessa semana que ele foi. Perdemos também um outro grande advogado, um jovem advogado, muito querido para nós também, o Ronaldinho, filho do Ronaldo Garcia. Foi uma semana especialmente difícil. Curiosamente, a temática que o Pierre tratou envolve toda a questão da dogmática. Algumas perguntas se fazem. Para que dogmática? Por que dogmática e qual dogmática penal? Todos aqui, com certeza, já passaram pelo Penal 1. Vejo alguns alunos meus agora mais avançados no curso, mas todos já passamos pelo Penal 1. E a coisa mais complexa é em fazer entender uma pessoa por que daquela linguagem abstrata, conduta típica, ilícita, culpável, blá, blá, blá. Por que isso tudo? Não era mais fácil, culpado, inocente, você fez, não fez, etc.? Pense o seguinte, veja a importância da dogmática penal.
Imaginem uma situação, sei lá, repito isso várias vezes, então os que já ouviram peço desculpas, mas imagine uma situação de uma discussão de aborto, onde tem uma pessoa de orientação cristã, muito forte, um ateu, uma pessoa que faz a base de seus estudos na filosofia, outra na psicologia, um jurista, um sociólogo. Imaginem essas pessoas todas discutindo sobre a viabilidade, sobre a legalidade, sobre a possibilidade do aborto. Sairiam monólogos, porque cada um tem um filtro ideológico sobre o qual emprega os seus conceitos. Só que no judiciário nós precisamos julgar. Não por causa dos preconceitos das ideologias. Não para ouvir a voz da rua. A rua não tem voz. A rua tem manifestações legítimas. Mas o judiciário se faz com racionalidade. Racionalidade se dá numa linguagem que todos possam procedimentalizá-la sem paixões, sem ideologias. Nós julgamos apesar das nossas ideologias e não por causa delas. E a linguagem da dogmática é essa linguagem técnica que permite que pessoas com ideologias das mais distintas possam dialogar e chegar a um consenso, a uma decisão, algo que o valha. Por isso a importância da dogmática penal. E por isso, Pierre, as suas palavras são absolutamente acertadas. Não pode ser uma dogmática estéril. Da sala de aula, dos castelos de ventos, elas têm que ser aplicáveis. Elas têm que ser inseridas no caso concreto. Nós temos que fazer o sistema de justiça, ou seja, nós todos, advogados, juízes, promotores, delegados, entendermos que essa é a linguagem técnica. E aí vem a segunda pergunta. A dogmática penal mudou porque mudou a lógica da criminalidade moderna? Algumas questões vão ter que ter, sim, suas adaptações. Eu sempre faço uma brincadeira, imaginem que esse espaço aqui é um grande loft, onde vivo solteiro. De repente eu caso e pretendo fazer um quarto, porque eu quero ter mais intimidade. De repente vem um filho, 2, 3, e vou. A casa é a mesma, eu só estou reorganizando os espaços. O que eu não posso tirar são as pilastras, são as bases, são os alicerces. Os princípios que inspiram o direito penal não podem ser mudados. Esses não. Responsabilidade subjetiva, culpabilidade, legalidade e por aí vai, ofensividade, princípios basilares do direito não podem mudar. Porque senão a casa cai, porque senão o direito penal não é mais direito penal. Agora, reorganizações dogmáticas, o tempo todo fazemos, mas não casuisticamente para aquele caso concreto específico, mas porque pensamos que as situações precisam de novas formas de analisar. Por isso mudamos, não casuisticamente. 3 casos que são interessantes, eu peguei 3 casos sobre lavagem de capitais, que têm contornos diferentes. Percebam, no negrito apenas, percebam a forma de atuação do empresário nessas 3 situações de lavagem. O paciente seria, é um caso de habeas corpus, proprietário de uma revenda de veículos que funcionaria como local de ocultação, dissimulação, integração de valores oriundos das práticas criminosas. Ou seja, uma pessoa que atuava comissivamente. Atuava, eu vou dizer aqui, com dolo direto. Presumo. Eu estou fazendo uma presunção a partir de uma leitura. Um outro, esse da ação penal 470, que todos aqui a conhecem, nela participaram, enfim. Um voto do ministro Joaquim Barbosa afirmou que para condenação, salvo engano, esse caso se refere ao Gustiquem, ao João Paulo e naquela seara, naquele momento específico do julgamento. Afirmou, vai dizer o ministro Joaquim, que para condenação por lavar dinheiro seria necessário que o coautor tivesse consciência de que dissimularia, ocultaria dinheiro, bens, blá, 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 sabidamente estaria relacionado com a comissão de crimes previstos na lei. Reparem, aqui a participação do autor já está diminuída. Já fala que ele teria que ter uma consciência do que estava fazendo. E vejam esse último caso. Olha como é, eu peguei esse caso, é um julgamento do STJ, o site do qual peguei, ele tem uma trava de que não me deixa ter acesso direto, e na correria eu coloquei só a referência da internet. Mas é um caso do STJ,
que diz basicamente no que nos interessa o seguinte: existência de indícios que o paciente tinha conhecimento da ilicitude dos valores de origem e propriedade que foram ocultados. Conhecimento de que alguma coisa estava errado. Reparem que eu não tenho... Ouvimos ontem a palestra do professor Gustavo Badaró, falando sobre o tempo do crime da ocultação, do artigo 1º. Reparem, nós não temos ainda uma resposta para essas perguntas. Quais são os critérios dogmáticos, os critérios técnicos, portanto, para além da tal voz da rua, para além desse senso de manifestação, que é legítima, mas é passional, cada um se manifesta com aquilo que sente mais, cada um se emociona com aquilo que sente mais. Algumas pessoas vão se emocionar mais com um, com o outro, é legítimo. Acho que nós estamos vivendo uma era de intolerâncias, e eu acho que todas as manifestações são legítimas, mas certo é que a voz da rua é a voz da paixão. Quantas não são as interpretações para a falta de gasolina que nós temos? A culpa é da Dilma, a culpa é do Temer, a culpa é de não sei quem, a culpa é de não sei quem, a culpa é de mais quem. Eu só espero decididamente que essa lembrança que a OAB vai nos entregar ao final seja um pouquinho de gasolina para ver se resolve um pouco da nossa falta aqui. Seria um presente hoje, Renata, maravilhoso, viu? Cada um pode pensar o que quiser dos fenômenos políticos. Somos cidadãos e, como cidadãos, somos seres políticos. Mas vejam, todos nós, quando entramos naquela porta da Ordem dos Advogados do Brasil para assistir a um evento como esse, para participar, para atuar, para produzir, assumimos um compromisso, sejamos juízes, promotores, advogados, delegados, alunos, professores, trabalhar com racionalidade para buscar respostas racionais e que não sejam frutos de paixões casuísticas. A pergunta não tem uma resposta adequada, porque nós ainda não entendemos quais os critérios técnicos para punir essa criminalidade empresarial, porque é um fenômeno muito novo. É um fenômeno que nos traz todo um estudo técnico, todo um estudo principiológico, histórico, mas, a bem da verdade, é a partir da década de 80 do século passado que nós começamos a ter algumas percepções de uma sistematização do que nós vamos chamar de direito penal econômico, do que nós vamos chamar de direito penal supraindividual, do que nós vamos chamar, portanto, desse direito, cada um com suas parcelas de peculiaridades, do direito penal empresarial. É muito novo. E tudo que é novo, o sapato que é novo incomoda. A roupa que é nova eu uso demais, eu tenho excessos. Eu preciso buscar o equilíbrio se dá pela racionalidade, e o equilíbrio se dá por entender quais são os critérios técnicos de resolver problemas. Doa quem doer. Doa quem doer. Não dá para falar de impunidade, o professor Marcelo falou há pouco. Professor, tem uma notícia do Conjur, passo ao senhor depois, de uma advogada ou de uma defensora pública, agora não me lembro, somando prazos. Todos os prazos. Imagine que nós usemos todos os prazos. Pense em um advogado que usa todos, e mais 2. O processo não daria, do inquérito ao Supremo, não daria ano e meio. Alguma coisa está acontecendo e a culpa não é nossa. Eu não posso receber uma responsabilidade que não é minha. Eu não posso deixar uma voz da rua dizer o que é ou não é direito. Por quê? Porque essa voz da rua não é comprometida com a razão do Estado, com a razão do direito. Ela é comprometida com paixões legítimas, repito, legítimas, mas com paixões. Certo é que, para entendermos a dogmática penal desses crimes empresariais, e eu peguei um específico, a lavagem de capitais, eu preciso reproduzir uma técnica adequada. Eu preciso entender o conceito de lavagem. Ontem tivemos uma aula com o Gustavo Badaró. Essa técnica de ocultação, de dissimulação de valores, que eu tenho 3 fases. Eu peguei isso do COAF, alguns chamam de ocultação, dissimulação, integração, mas o fato é, eu preciso pôr no sistema financeiro, trazido do crime,
eu preciso dissimular a origem, afastá-la da sua origem, eu preciso retornar para a economia lícita. E isso, quando acontece, esqueçam aquela história, aquela caricatura da mala de dinheiro. Isso acontece hoje no ambiente empresarial de uma forma muito mais complexa. Mas eu posso punir a todos. Eu posso punir como? Numa atividade empresarial. E eu volto a algumas questões já tratadas. Essa atividade empresarial não é a atividade empresarial típica daquela lojinha do interior, eu vou me lembrar da minha cidade, Formiga, loja Dois Irmãos, sob direção do irmão número 2. Não é essa atividade complexa que nós estamos analisando, que o direito penal está detendo as suas tensões. Eu estou falando de uma realidade tão complexa que eu tenho uma teia de hierarquias, de delegação de poderes, delegações de poderes, de organizações estatutárias tão intensas que eu já não consigo mais organizar adequadamente o fluxo de informações. Por mais hierárquica e complexa que seja a atividade empresarial, eu vou ter sempre gaps de informação. É impossível. Desde as pequenas, pense na casa de cada um de nós. Volta e meia eu me vejo lá com alguma coisa que eu não sei, que a minha esposa combinou com o meu filho, ou com a funcionária nossa, ou com a minha secretária, ou com a secretária dela, etc., etc., que depois eu fico sabendo. É isso. Imaginem isso agora potencializado à enésima potência de uma ordem empresária complexa. O fluxo de informações, de delegações, de vigilâncias. E nesse ambiente eu preciso buscar, como o Pierre disse, eu preciso buscar responsabilidades. Eu preciso buscar, nesse ambiente de delegações, responsabilidades. Nesse ponto, eu separei duas questões. A questão do dolo, na lavagem de capitais, e a questão da omissão, na lavagem de capitais. Por isso disse ao Pierre que convergem muito essas questões. Eu estou convicto que, apesar da legislação assim autorizar, eu estou convicto de que eu só posso ter dolo direto no crime de lavagem de capitais. Eu não consigo pressupor lavagem com dolo eventual, é complicado, mas mais ainda com a tal cegueira deliberada, que estaria um passo anterior ao dolo eventual. No dolo eventual, eu tenho consciência fática do que faço, não desejo o resultado, mas assumo um compromisso, assumo o risco, porque não me interessa se esse resultado ocorrer ou não. Não me importa aquele bem jurídico. Na cegueira deliberada, o empresário seria punir o empresário por algo diferente. Ele sequer sabe da situação fática. Por qual motivo? Ou porque teve desídia, não se importou, muito próximo, inclusive, de uma negligência, ou porque deliberadamente se pôs contra. Mas certo é que, pelo artigo 18 do nosso Código Penal, eu preciso, no mínimo, ter consciência fática do fato, da conduta. Eu não posso alterar o artigo para dizer, mesmo que você não tenha consciência, mas deveria ter tido, o artigo não diz isso. Quer punir a cegueira deliberada, não pela desídia, mas aquela pessoa que deliberadamente se colocou contra ter a informação porque era interessante, alteremos o artigo 18 para nela incorporar que a noção de dolo, nós vamos criar mais uma jabuticaba, mas é a única forma da cegueira deliberada, ao meu sentir, ter alguma aplicabilidade no ordenamento jurídico. E teríamos também que alterar o erro de tipo, o artigo 20. Eu teria que ter um erro, salvo se for por cegueira deliberada. Você não saber os dados fáticos, salvo-se por cegueira deliberada. Então, tirando o caso da desídia, porque para mim isso é culpa, e só teria aplicabilidade em ordenamentos jurídicos que tem a modalidade culposa da lavagem, a Espanha, o Chile e outros tantos, eu só teria acesso à cegueira deliberada se eu fizer uma alteração
legal. Fora disso, eu não posso. Eu não posso simplesmente pôr um nariz de coelho, uma orelha de coelho num porco e dizer que o porco é o coelho, porque não é. Dolo é dolo, o que o artigo 18 diz. Dolo é dolo. E a segunda questão, na atividade empresarial, é a questão da omissão. Não dá para tratar a omissão penalmente relevante, eu estou falando aqui da omissão imprópria, aquela na qual a pessoa tem um dever de garantir um resultado, não dá para tratar na atividade empresarial tal como nós trataríamos numa sala de aula. Tissimeve, na comarca distante de Manga, parece que tem algum assistente daqui, me lembrei do presidente falando ontem, na distante comarca de Manga, Tissimeve fizeram isso. Não dá. Eu tenho que falar de uma realidade que existe, complexa, hierárquica, capilarizada, onde o fluxo de informações não é suficientemente organizado para tanto, e no qual eu tenho delegações. E como muito bem dito, no artigo 13, vai ser pouco eficaz a responsabilização por lei. Artigo 13, parágrafo 2º, inciso 1. Poucas são as leis que determinam ordens empresariais. Talvez mais pela questão contratual, mas muito também falo agora, ao final, por causa do compliance. Por causa do compliance. Aí sim eu tenho regras daquele inciso 2. Mas a delegação, o poder de delegação, não tira do empresário a atividade de vigilância, de solidariedade, de assistência, de proteção, de controle. Mas não consigo concordar com uma obra do professor Renato Silveira, na qual ele diz: para a delegação é necessário que o delegante seja competente, perfeito, para transferir a função ao delegado. Parte da doutrina sustenta o entendimento que, por esse motivo, haveria responsabilidade remanescente ao delegante. Não, a não ser que isso esteja previsto. A delegação significa a entrega de responsabilidade. Eu não posso ser punido por lavagem de capitais no erro em vigilando, porque não existe lavagem culposa. Eu não posso ser responsabilizado pelo que o delegado fez, desde que isso não seja responsabilizações. Mas como é que eu posso tentar minimizar um pouco essa questão no ambiente empresarial? A ideia do compliance nos traz essa possibilidade. Algo que vem mudar drasticamente a nossa leitura de um direito penal preventivo, algo que vem mudar drasticamente a ideia da governança corporativa. Ela tem que ir para além da boa prática de produção de resultados, ela tem que ser uma governança ética, interna e externamente. O compliance, basicamente, é a organização de estruturas de regularidade ética e legal em um determinado ambiente empresarial. E, ao compliance officer, algumas estruturas têm um compliance officer obrigatório. Se vocês olharem no artigo 9º, 10º e 11º da atual redação da Lei de Lavagem de Capitais, existe uma série de profissões, ofícios, atividades que têm obrigações tipicamente do compliance. Lá não fala, na lei não fala em compliance, mas as estruturas de responsabilidades são tipicamente estruturas oriundas de programas de compliance. Talvez seja a estrutura que melhor vai hoje organizar proteções, principalmente para as questões omissivas dos dirigentes, para evitar que eles sejam responsabilizados por atos, sejam de lavagem, que são as minhas iniciais questões, seja por outros crimes empresariais de todas as ordens. Voltando, nas jurisprudências, se aplicarmos a ideia do compliance aqui, vocês veriam que nós teríamos outras respostas para essas questões que são levadas ao judiciário. Se as estruturas de proteção forem mais adequadas, outras respostas terão, outras questões serão colocadas. Se aplicarmos adequadamente a teoria do dolo nessas jurisprudências, outras respostas jurídicas virão. Se aplicarmos adequadamente a doutrina
a técnica dogmática dos crimes omissivos, outras respostas virão. Daí a importância de buscarmos a estrutura técnica do direito. Por muito tempo me perguntei se o que fazemos é, usando uma palavra que anteriormente foi usada aqui, etéreo, se não é castelo de vento de uma sala de aula. E chego à conclusão que não. Quantas vezes estou aqui diante de professores meus, de colegas de trabalho, dizia Tornélio que o conheci através de uma obra lá na década de 90, Liberdade, Liberdade, habeas corpus sobre nós, se não me falha a memória, 2 volumes. Antigo, ainda está lá na minha biblioteca. Com meus professores, com colegas de trabalho, com meus alunos aqui, alguns. Por muito tempo eu achei que a dogmática nos travava do mundo real, mas eu começo a perceber que ela talvez nos salve da paixão desacerbada, e paixão é legal, mas ela não nos traz razão. E aí, quantos de nós aqui não ouvimos o seguinte, quem está nas graduações das faculdades vai ouvir, direito penal na sala de aula é bonito, mas na realidade é outra. Não é. Não é. O direito penal que eu pratico, ético, correto, combativo, é técnico. É o mesmo que eu aprendi e que eu ensino. E eu entendo que a técnica é a que me permite não vivenciar, não influenciar os meus trabalhos com as ideologias. Não influenciar os meus trabalhos com as paixões, porque as paixões nos cegam, as paixões nos direcionam. Quantas não são as vezes que nós nos apaixonamos com algo e depois nos decepcionamos? Qual a mensagem final que eu pensaria em deixar ao empresariado desse país? Deixar de ser amador. Ao empresariado desse país, entender seriamente que o país mudou. Entender seriamente que, se não organizar ética e profissionalmente a sua atividade, essa ideia da impunidade é uma besteira. O judiciário está aí e vai continuar. Porque tem que continuar, a verdade é essa. Sem abusos, sem excessos. Mas se o empresariado não entender isso, ainda vai se chamuscar tantas as vezes. A mesma coisa digo à classe política, óbvio. E a nós, juristas, também não há espaço a amadorismo. Não há espaço mais para aquele contador que lá garantia sou eu e que faz planejamentos tributários da cabeça dele e que se dane o resto, depois a gente vê. O contador também é responsabilizado na lavagem de capitais. Não há espaço para o advogado que não se prepara ética e tecnicamente para o enfrentamento dessa criminalidade. Digo isso o tempo todo, seja no meu escritório, seja nas salas de aula. Não há espaço mais. Mudou o mercado. O criminalista hoje ele precisa entender de direito empresarial, ele precisa entender de direito tributário, ele precisa entender de economia, ele precisa entender de uma série de outras discussões. Ele precisa discutir direito material, ele precisa discutir direito processual. Os tribunais acabaram com a noção de nulidade. Nulidade é o que um juiz quer, ponto final. Acabou. Nós precisamos entender que a justiça penal se tornou negocial. Lidar com isso, questionar quando necessário, transitar quando possível. Nós precisamos entender que o direito penal está mudando, mas que as bases, os pilares de um direito mínimo, baseado na ofensividade, baseado na necessidade, baseado na culpabilidade, baseado na boa técnica, baseado na dogmática mais adequada, esse direito, evidentemente, ele tem seu resguardo. As mudanças não podem atingir esses pilares. Mas o criminalista que não entender que o mundo mudou, ele fica no século XX. O criminalista que não entender que o mundo mudou, mas que o mundo não pode mudar abrindo mão dos valores que acreditamos, esse é o grande desafio nosso. Mudar sem abrir mão dos valores.
Eu vejo isso numa imagem que me vem à cabeça agora com meu pai, que não tem nada a ver com direito. Que soube mudar, admitir a tecnologia, admitir tudo sem abrir mão do que ele gosta, da paz, do caderno, do papel. Soube lidar com isso. E vive a vida dele tranquilamente com isso tudo. Acho que essa é a mensagem final. Vamos olhar para o futuro sem nunca esquecer do passado. Eram as minhas mensagens, agradecer à Comissão do OAB Jovem, na pessoa da Renata, sua presidente, por esse maravilhoso convite, poder prestar uma homenagem ao professor Jair. Eram as palavras que tinha, agradeço a todos, muito obrigado.